A tua presença, Pai. A tua presença, Pai. O governo, Pai. O governo da nossa vida entregue totalmente a Ti, Senhor. Governa a nossa vida, Senhor. Governa as nossas ações, Senhor. Oh, aleluia. Que Teu reino se estabeleça em nós, Senhor. Aqui na terra como no céu. Toma o Teu lugar na terra como no céu. Você pode pedir isso a Ele, querido, aí? Aqui na terra como no céu. Toma o Teu lugar na terra como no céu. Então clame. Venha o Teu reino, venha o Teu governo, tua cultura que vem do céu. Venha o Teu reino, venha o Teu governo, tua cultura que vem do céu. Te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o Teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, Toma o Teu lugar. te convidamos, te desejamos, Rei da glória, toma o Teu lugar. Te convidamos, te desejamos, Rei, toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Olá, meus queridos, uma boa tarde e noite para você, em nome de Jesus. Que a paz do Senhor, a paz de Jesus, esteja na sua casa, na sua vida, na sua família. Dedique esse tempo concentrado a Deus, não se disperse, tá? Se concentre nesse momento para que você louve ao Senhor, ofereça a Ele o louvor do seu coração, dos seus lábios, para que você participe, se engaje, né? Desse momento tão precioso que a gente está vivendo para a glória de Deus. São dias difíceis que nós temos passado na humanidade, no nosso país. Crise sanitária, crise econômica, tensões políticas, mas a verdade é que o céu não está em crise. Deus não está parado, Deus está agindo, Deus está reinando e Deus quer falar ao seu coração. Talvez nessa semana você ouviu tantas notícias, tantas coisas ruins. É tempo oportuno agora para você parar tudo e se concentrar em ouvir a palavra de Deus. Eu quero orar abençoando a sua vida em nome de Jesus, glorificando a Deus por esse tempo, clamando a Ele que fale aos nossos corações, porque nós sabemos que Ele vive e nós queremos viver com Ele, para Ele e por Ele. Senhor, em nome de Jesus, Pai, muito obrigado por esse tempo, obrigado por essa transmissão, obrigado porque o Senhor tem nos dado condições, em primeiro lugar, de louvar o Teu nome, que é a nossa respiração. O ser humano só se move verdadeiramente quando ele está em espírito e em verdade conectado contigo. Tudo que foge disso não é vida verdadeira, é ilusão, é tristeza, é dor. E nós agradecemos, Pai, porque o Senhor tem se revelado por meio de Jesus, e por meio de Jesus a gente pode te louvar, por meio de Jesus a gente pode viver a tua vida. E eu te peço, Pai, que nesse tempo de live, nesse tempo de transmissão, louvores, palavra, que o Senhor aqueça os nossos corações, que o Senhor sopre em nós, que o Teu Espírito nos encha, transborde, e que cada um que está ouvindo aqui essas palavras possa ser visitado pelo Teu Espírito. O Teu Espírito que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Que o Teu Espírito haja em cada casa, em cada lar. Nós abençoamos, Pai, o Teu povo que se reúne
em vários locais agora para ouvir sobre Ti. Nós abençoamos a vida de cada pessoa que está dedicando esse tempo para estar conectado aqui conosco, ouvindo a Tua voz. Pedimos a Tua paz sobre os nossos corações, que esse seja um tempo de renovo, de alegria, de esperança, em nome de Jesus. Amém. Glória ao Senhor, querido, conosco. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Você pode cantar isso aí com a gente, em nome de Jesus? Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, Pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, e pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Aleluia! Cante bem forte com a gente, diga! Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, e as suas mãos as mãos se levantam pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor, e pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Rei, pra dizer que Tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Clame pelo reino de Deus. E Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A Tua igreja te adora, a Tua igreja te adora. Querido, queria te convidar nesse momento, querido, a você levantar um clamor ao Senhor na sua casa, querido. Um clamor ao Senhor para que o reino dele se estabeleça por completo aí na sua casa, na sua vida, querido, em nome de Jesus. Ore conosco, clame, Senhor, que o Teu reino venha e se estabeleça nas nossas vidas, Senhor.
Pai, como diz em Romanos 12, Senhor, nós não queremos nos amoldar, Pai, aos padrões do mundo, não, Senhor, mas transforma a nossa mente, Senhor. Transforma a nossa mente, Senhor, para que a gente possa experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, Senhor. Sim, Senhor, nós queremos, Pai, nos oferecer com um sacrifício, Senhor. Sacrifício vivo, Senhor, a Ti, Senhor. O sacrifício somos nós, Senhor. Mas antes, Senhor, transforma a nossa mente, sim, com essa metanoia, Senhor. Uma mudança de mente, Senhor. Uma mudança, Senhor, que nos leva à conversão a Ti, Senhor. E essa conversão, Pai, gera um arrependimento em nós, Senhor. Sim, sim. E esse arrependimento, Pai, faz com que o Teu reino se estabeleça em nossos corações. Aleluia! E nós clamamos, Senhor, por isso, Senhor, o Teu reino se estabeleça, Pai. Sim, um reino de justiça, um reino que não tem fim, Senhor. Transforma-nos, Senhor, transforma. Nós clamamos pelo reino, sim. Paizinho, transforma, Senhor. Transforma o nosso caráter, Pai, o caráter segundo a Tua vontade, Pai, parecido, igual, idêntico ao de Jesus, Pai. Transforma-nos, Senhor, em nome de Jesus, clamamos, reino, reino que não tem fim, reino de justiça que não tem fim, invada-nos, Senhor, e Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade. Igreja adora, e Tua igreja Te adora. A Tua igreja Te adora. Teu reino é sempre justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a Tua igreja Te adora. Oh, aleluia, a Tua igreja Te adora. Glória a Deus, como é bom Te louvar, Senhor. Como é bom estar na Tua presença, Senhor. Na Tua presença até a tristeza salta de alegria, Senhor. Oh, Jesus, muito obrigado pela Tua presença, Paizinho. Muito obrigado, Senhor. Continue adorando a gente, clamando ao Senhor com toda a sua força, com toda a sua alegria, querido. Em nome de Jesus. Querido, Teu reino vem, e Teu reino vem. Olha o Pai, então, vamos. Pai nosso nos céus, diga que Ele é santo. Vontade.
Aleluia. Glórias a ti, Jesus. Louvado seja o teu nome, Jesus. Engrandecido seja o teu nome, Jesus. Engrandecido seja o teu nome, Senhor. De eternidade em eternidade, de geração em geração, teu nome ecoará, teu nome para sempre será eterno, Senhor. Quem pode medir o tamanho das tuas obras, Senhor? Quem pode medir a tua grandeza, Senhor? Nada se compara, Pai. Nada se compara à tua grandeza, Senhor. Agradecido seja o teu nome, Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glórias a ti, Jesus. Como Jesus é lindo, querido. Como Jesus é lindo. Como o Senhor é bom. Eu queria, nesse momento, lembrar os irmãos, quem quiser ofertar, quem quiser dizimar, você pode estar aí fazendo sua transferência, vai estar aparecendo aí na abinha do vídeo as contas que você pode estar fazendo a transferência do seu dízimo, da sua oferta. Oferte ao Senhor com alegria, em nome de Jesus. E os irmãos das outras CDJs, certo? Eles podem estar ofertando na sua própria igreja, certo? Transferindo, ofertando na sua própria igreja. Caso não apareça aí o link de transferência, você pode ir no Instagram, tem tudo lá, mas vai aparecer aí. Amém? Você pode orar aí que eu vinha pelas ofertas, abençoando Amém. os irmãos em nome de Jesus. Senhor, que tu possa estar abençoando o teu povo durante esse tempo, que tu possa estar guardando o teu povo durante esse tempo. Nós pedimos, Senhor, a tua bênção na vida daqueles que derem o seu dízimo, que trouxerem a sua oferta, que esse dinheiro, Pai, possa multiplicar tanto nas nossas vidas, que a gente possa estar aqui como igreja administrando bem, como, Senhor, na vida dos nossos irmãos, Pai. Abre as portas de emprego, Senhor, que o Senhor possa estar abrindo portas de emprego nesse tempo, mesmo em tempo difícil. E que o Senhor continue, Pai, guardando o teu povo como tu já tem feito. Abençoa em nome de Jesus. Amém. Rei dos reis, te exaltamos. Diga isso, querido. Rei dos reis, te adoramos. Você pode cantar isso com a gente? Rei dos reis, te exaltamos. Rei dos reis, você pode adorá-lo? Te adoramos. Sim, Jesus está aí com você, querido, no seu lar. Vem e toma o teu lugar aqui. Eis-nos aqui, Jesus. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. Exalte o Senhor mais uma vez. Lindo tu és, Senhor. Te exaltamos. Rei dos reis, te adoramos. Então vem e toma o teu lugar. E vem e toma o teu lugar aqui. Vem e toma o teu lugar aqui. E vem e toma o teu lugar aqui. E vem e toma o teu lugar aqui. Se apodere de nós, Espírito Santo.
orar, querido, ao Senhor. Você pode pedir isso ao Senhor, querido. Senhor, não é porque nós estamos na quarentena, Senhor, praticamente confinados em casa, Senhor, que o Senhor, Pai, perdeu lugar em nosso coração, Senhor. Não, Senhor, nós não queremos isso, Senhor. Nós não queremos que isso seja um motivo, Pai, motivos que nos façam pecar. Não, Senhor, pelo contrário, Pai. Nós continuamos, Pai, te temendo, Pai. Aumenta o temor em nossos corações, Pai. Toma, Senhor, lugar, Pai, em nossas vidas, Pai. Pai, se nesses dias, Pai, na quarentena, Pai, nós demos lugar, Pai, sabe? A frieza, Pai. Nós trocamos, Pai. Nós negligenciamos a Tua presença por outras coisas, Senhor. A ansiedade tomou conta, Pai. Pai, nós queremos, Pai, deixar isso de lado, abandonar, Pai. Nós nos arrependemos, Senhor. Nós nos arrependemos, Senhor. Toma o governo das nossas vidas, Pai. A quarentena não é motivo, Senhor. Não é motivo para que nós venhamos te esquecer, para que nós venhamos pecar. Não, Senhor. Não é motivo, Senhor. Não, Senhor. O Senhor continua governando as nossas vidas, Senhor. O Senhor ainda continua tendo o controle de tudo, Pai. O Senhor ainda continua, Pai. Então venha, Pai, se apodere de nossas vidas. Nos governe, Senhor, nos governe. Eis-nos aqui, Pai. Toma o Teu lugar. Você pode clamar, Senhor. Você pode clamar, querido, pelo Senhor. Você pode clamar pelo reino em nome de Jesus. Você pode dizer para Ele: Jesus, governe, Pai. Estabeleça o Teu reino, não mais as minhas vontades, mas toma o Teu lugar em mim, Senhor. Vem, Senhor, e se estabeleça em minha vida em nome de Jesus. Então vem e toma o Teu lugar aqui. Diga: toma o Teu lugar em mim. Vem e toma o Teu lugar em mim. Céus e terra se encontram alinhando o Teu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Céus e terra se encontram alinhando o Seu plano. O universo estremece, o leão rugiu do trono. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, Senhor nosso Deus. Querido, mais uma vez, uma boa tarde e noite aí para você que está aqui conectado conosco. Hoje nós iniciaremos a série Os 8 Elementos da Cultura do Reino. Vai ser uma série muito tremenda na sua vida, eu tenho certeza. Inclusive, nessa semana, nós viveremos uma maratona nessa série. Além dessa live no domingo, possivelmente a nossa próxima live será terça-feira. E aí nós teremos pelo menos 3 lives durante essa semana, falando sobre essa série, trazendo testemunhos, mandando também para o WhatsApp dos irmãos, daqueles que querem receber textos para vocês refletirem nos assuntos propostos na pregação dessa série, tá bom? Então vai ser um tempo muito intenso, muito transformador, muito abençoador nas nossas vidas. E hoje nós vamos falar sobre a cultura do reino eterno aplicada em nosso tempo. A cultura do reino eterno aplicada em nosso tempo. Uma palavrinha que você vai ouvir bastante hoje é a palavra porenguentuse. Isso mesmo, porenguentuse. Essa palavra hoje você vai ouvir bastante e eu espero que ela fique guardada no seu coração, e não apenas guardada no seu coração, mas observada na sua prática, no seu caminhar, no seu viver. Essa palavra, ela é transformadora, porenguentuse.
Então, como nós vamos falar sobre a cultura do reino eterno, do reino de Deus, aplicada em nosso tempo, é interessante que nesse início a gente aborde de maneira simples, objetiva, resumida, o que é cultura, né? Eu quero trazer aqui algumas definições de cultura para vocês. Cultura é um conceito amplo que representa o conjunto de tradições, crenças, costumes de determinado grupo social. Ela é repassada através da comunicação ou a imitação das gerações seguintes. Um outro significado de cultura, um outro conceito de cultura é um conjunto de normas de comportamentos, de saberes, hábitos, crenças que diferenciam um grupo do outro. Então, é esse conjunto de comportamentos, de normas, de hábitos e crenças que diferenciam um grupo do outro. E eu trouxe aqui uma definição minha, ainda mais simplificada, para que a gente entenda bem esse conceito e trabalhe sobre ele, dizendo que cultura é o jeitão de viver de um determinado grupo, o jeito de viver, de acreditar, de interpretar, de agir, e nós nos acostumamos a viver conforme a nossa cultura, ok? Uma vez tendo falado de cultura, nós vamos agora falar de cultura do reino, que é o nosso foco aqui. A cultura do reino é uma extensão do ser de Deus, revela o seu caráter e a sua vontade. Então, pensa que a cultura define os comportamentos, as crenças, os costumes, os valores de um determinado povo. A cultura do reino de Deus é uma extensão do ser de Deus na vida de um povo, revelando o caráter de Deus e também revelando a vontade de Deus. Ou seja, cultura do reino é o jeito que Deus tem para a gente viver. Na oração do Pai Nosso, tão conhecida, Jesus fala assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Ou seja, reino de Deus e vontade de Deus tem tudo a ver. Por isso que na cultura do reino, nós vivemos a vontade de Deus para as nossas vidas. A vontade de Deus que é maravilhosa, a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. É por isso que nessa série, ao aprender sobre a cultura do reino, a se aculturar mais ainda nesse reino maravilhoso de Deus, a sua vida certamente será transformada. Aí, meu querido, a igreja é a principal agência do reino na terra. Você precisa saber disso e lembrar disso. Deus está lançando e desenvolvendo a cultura do seu reino, que manifesta o seu caráter e a sua vontade na terra. E a igreja é a principal instituição de Deus. A igreja é chamada de corpo de Cristo, de família de Deus. Então, a igreja é a principal agência do reino na terra. Logo, Deus comunica a cultura do seu reino para a igreja, Deus comunica a cultura do seu reino na igreja e também comunica a cultura do seu reino através da igreja. E você e eu somos as pessoas convidadas para vivermos igreja e para vivermos a cultura do reino. Então, quem é a igreja? Nós somos convidados para sermos igreja, seguidores de Jesus, discípulos de Jesus, e como igreja, como principal agência do reino de Deus aqui na terra, nós devemos viver a cultura do reino. A cultura do reino, meu querido, minha querida, é muito impactante. Ela transforma profundamente a vida das pessoas. Deixa as pessoas melhores. A cultura do reino tem um impacto no indivíduo, um impacto pessoal. Pensa num homem bêbado que fala muito palavrão, que agride a sua família com seu comportamento, que chega em casa violento, que não dá atenção para os filhos, que trata a esposa de uma maneira ridícula. Pensa nesse homem transformado pela cultura do reino, transformado num servo de Deus, e agora ele
fala da palavra de Deus, ele fala da Bíblia. Agora ele ama a sua família, ele ensina os caminhos do Senhor para os seus filhos. Agora ele valoriza a sua esposa. Você pensou nesse homem, eu quero dizer que esse pensamento, ele é a realidade de milhares de pessoas que foram alcançadas pela cultura do reino. E eu falei de um homem bêbado e agressivo, mas eu poderia falar também de mulheres consumistas, de mulheres deprimidas, de homens deprimidos. Eu poderia falar de jovens rebeldes, de adolescentes que tentam suicídio e que tiveram a vida transformada pela cultura do reino. O reino de Deus traz um impacto profundo na vida do indivíduo, mas não só no indivíduo, na família, porque uma pessoa transformada altera a sua casa. Então, se você recebe o reino e se o reino de Deus desenvolve em você, a sua casa vai ser alterada por isso. Ora, se uma casa é alterada quando tem um drogado, toda a gestão da casa é alterada. Imagina se tem alguém com a cultura do reino dentro de casa. Mesmo que os outros ainda não sejam, os outros serão abençoados por conta dessa pessoa que está vivendo a cultura do reino. E eu creio que Deus tem um projeto de salvar a sua família e a sua casa. Você precisa se concentrar no reino de Deus em sua vida. O reino de Deus também tem um impacto coletivo na igreja, um impacto na comunidade. Deus nos chama a viver um projeto comunitário, até porque cultura não é uma pessoa isolada. Cultura é um povo que segue determinado tipo de pensamento e ações. Então, o reino de Deus, ele se estabelece não só no indivíduo, mas no coletivo, e o coletivo dos indivíduos alcançados e impactados pelo reino de Deus se chama igreja. É o projeto de Deus aqui na terra. E aí, por fim, o reino de Deus traz um impacto transformador na sociedade. A partir de indivíduos transformados, que quem roubava não rouba mais, que quem mentia não mente mais, agora fala a verdade, que quem fazia o mal para as pessoas, agora faz o bem para as pessoas, indivíduos transformados, e também a igreja mobilizada, a igreja ativada, a igreja atuante. O reino de Deus na vida de indivíduos transformados e na vida de uma comunidade ativada certamente impacta a sociedade. Imagina o que é que aconteceria na sociedade se a igreja saísse. Se a igreja fosse retirada da sociedade, meu irmão, posso lhe garantir que seria um caos. Porque a igreja é quem mais atende os necessitados. Muitas vezes, mesmo recolhendo os impostos, cada um recolhendo os impostos e tudo, querendo fazer o bem, muitas vezes a igreja assiste mais o necessitado até mesmo do que o governo que tem a arrecadação. A igreja abre suas portas para o ferido, para o mazelado, para aquele que vive à margem da sociedade, para o marginalizado. A igreja abre suas portas para aqueles que não acreditam no que a igreja prega, mas mesmo assim a igreja está de portas abertas para receber essas pessoas, para amar essas pessoas, para servir. A igreja apoia, forma casas de recuperação, escolas, faculdades. A igreja ajuda pessoas que têm vícios a se libertarem dos seus vícios. A igreja é uma fonte de esperança, de luz. Por isso, nesse tempo de quarentena, nós não podemos negligenciar a igreja. Nós não podemos esquecer do papel essencial e importantíssimo da igreja. Temos uma compreensão que nesse tempo é necessário mantermos um distanciamento social, pontual, ocasional, mas temos também a consciência que a igreja, de maneira alguma, pode ser interrompida. A igreja não pode ser tirada da sociedade, porque a igreja, carregando a cultura do reino, é uma bênção para a sociedade. A Bíblia fala em Romanos, capítulo 14, versículo 17, que o reino de Deus não consiste em comida e em bebida, mas em justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus não consiste apenas em coisas visíveis, materiais, como comida e bebida, mas o reino de Deus traz elementos invisíveis, mais reais, e que impactam, interferem diretamente na nossa vida visível. Ora, o coronavírus nós não podemos ver, mas veja o impacto que ele trouxe. Nós não podemos ver também
o conceito de justiça, paz e alegria, mas nós podemos experimentar a justiça que é derramada sobre nós quando nós estamos no reino de Deus. Deus nos considerando justos, mesmo sendo pecadores. É o presente do reino de Deus, a justiça de Cristo sobre nós. E essa justiça traz paz para o nosso coração, a paz que excede todo o entendimento. Meu querido, e com essa paz você é convidado a viver a alegria do Espírito, a alegria arrabon, extra circunstancial. O reino de Deus não se trata apenas de comida, de bebida, de coisas que nós podemos ver e apalpar, mas o reino de Deus se trata de justiça, de paz, de alegria no Espírito e que abençoam tremendamente a nossa vida. A cultura do reino é a vivência da vontade de Deus. E cada pessoa que acolhe o reino, cada pessoa que se acultura no reino, vive melhor, certamente vive melhor. Nós teremos testemunhos nesse sentido. Eu sou um testemunho vivo que a cultura do reino me transformou. Você pode perguntar isso para minha esposa, você pode perguntar isso para os meus pais, você pode perguntar isso para os meus amigos. Um dia desse um amigo me disse assim: macho, tu escapou, cara, porque tu ia ser uma pessoa muito problemática, mas Deus te chamou. E eu disse: é verdade, a cultura do reino me fez uma pessoa melhor. A pessoa que se acultura no reino, ela tem uma tendência de viver uma vida mais alegre, ela lida melhor com lutas, com dificuldades e com provações. Você pode ver nesse tempo como as pessoas que estão centradas no reino de Deus, elas lidam diferente com os problemas, elas lidam diferente com as ameaças, a ameaça de pegar um coronavírus, até mesmo a ameaça da morte, porque no reino de Deus nós aprendemos e sabemos que ainda que nós morramos, nós viveremos com Cristo. O reino de Deus traz esperança, o reino de Deus traz alegria, o reino de Deus faz também com que a gente se relacione melhor com o próximo. Ele nos ensina sobre empatia, sobre amor, sobre generosidade. O reino de Deus, querido, alegra o coração do homem, mas alegra também o coração de Deus. Já pensou viver uma cultura maravilhosa que te abençoa, mas que também alegra o coração de Deus, o coração do Criador, o coração do Pai? O reino de Deus, através dele, nós cumprimos o nosso propósito. Muitas pessoas em busca de propósito, lendo o livro de autoajuda, falando sobre propósito, mas como cumprir o propósito sem conhecer o teu Criador? Como viver o propósito sem viver da maneira que Deus quer que você viva, que Deus te planejou para viver? Ei, bem-vindo à cultura do reino. Abre o teu coração, abre a tua mente para a cultura do reino se estabelecer sobre você. Eu quero que você pense em uma garotinha que nasceu em um país com uma cultura pobre, uma cultura egoísta, maldosa, triste, uma cultura encharcada. As pessoas eram acostumadas a terem pensamentos corruptos, pensamentos pequenos. As pessoas nesse país, dessa garotinha, achavam que para ganhar alguém precisa perder. Então havia uma disputa constante entre as pessoas, num sentido ruim, num sentido prejudicial. As pessoas nessa cultura também eram apavoradas pelo medo de sair de casa, medo de viver. Uma cultura encharcada de adultério, de traição, de famílias destruídas. Uma cultura onde essa garotinha nasceu que não respeitava os idosos, nem respeitava também as crianças. Tratavam com desprezo as crianças, os idosos, e foi nesse país, com essa cultura, que a garotinha nasceu. Mas aos 11 anos, essa garota, que era órfã, foi adotada e ela se mudou para outro país. A família adotiva era de outro país, que tinha uma cultura muito diferente. A cultura dessa família que adotou a garotinha era uma cultura solidária, uma cultura onde as pessoas pensavam no bem do outro, no bem-estar social, uma cultura verdadeira. As pessoas nessa cultura apreciavam o trabalho, o desenvolvimento e também primavam pela oportunidade para cada pessoa que ali se estabelecia. O lema que estava escrito na bandeira daquele país era crescer e contribuir. Então as pessoas eram desde cedo educadas e ensinadas a crescer, se desenvolver e também contribuir com um mundo melhor, contribuir com uma sociedade melhor. Nessa cultura, os valores de família
de verdade e de honra são centrais. E há uma sensação de segurança e paz nesse país. E aí, meu querido, essa garota, ela vive durante mais 11 anos nessa nova cultura. E ela é impactada, muito impactada. E ela retorna ao seu país de origem para ver como é que as coisas ali andavam. Ela sabe da sua história, seus pais nunca mentiram. Ela retorna ao país e quando ela retorna, ela é diferente. Ela fala diferente, até o olhar, o brilho no olhar dela é diferente, a maneira como ela anda, a maneira como ela atende as pessoas, a maneira como ela se comporta, tudo é diferente. Por quê? Porque ela foi impactada por uma cultura superior, ela foi impactada por uma cultura melhor. Deixa eu falar algo para você, meu irmão e minha irmã, dentre todas as culturas existentes na Terra, não há uma que possa ser mais adequada para você do que a cultura pensada por Deus e vivida pelo Filho de Deus, teve aqui na terra, cheio de graça e de verdade. A cultura do reino é a melhor cultura que você pode viver. A cultura do reino é a melhor cultura que você pode conhecer. E nós falaremos nessa série de 8 elementos da cultura do reino. Uma abordagem profunda, ao mesmo tempo clara, uma abordagem biblicamente saudável, centrada nas Escrituras, e uma abordagem contemporânea para o nosso tempo, porque o reino de Deus é eterno, mas ele se aplica em cada tempo, em cada geração, em cada local. O reino de Deus vai ser aplicado nas nossas vidas. E hoje nós abordaremos nessa introdução 3 atitudes para você receber e desenvolver a cultura do reino. Falaremos de 3 atitudes. Eu quero ler com você o texto bíblico lá em Atos, capítulo 2, versículo 42. Nós vamos fazer a leitura de alguns versículos em Atos, tá bom? Todos dentro do mesmo contexto, o início da igreja que estava sendo transformada pela cultura do reino. Então, se você quiser acompanhar comigo aí na sua Bíblia, você pode abrir em Atos 2:42, mas eu vou fazer uma leitura para todos nós. Atos 2:42 fala assim: todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Atos 4:24 fala assim: ao ouvir o relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. Esse aqui é um contexto em que a igreja já estava sendo perseguida. Pedro e João tinham sido presos e após serem soltos e testemunharem para os irmãos, é isso que fala em Atos 4:24, que ao ouvirem um relato, todos os presentes levantaram juntos a voz e oraram a Deus. E aí a oração segue, eu não vou ler toda a oração, você pode ler aí, mas lá no versículo 31 fala assim: depois dessa oração, 4:31, depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e pregavam corajosamente a palavra de Deus. No versículo 32 fala: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Uma só mente, um só coração. Não se consideravam donos de seus bens, de modo que compartilhavam tudo o que tinham. Pai, eu quero te agradecer por essa palavra e pedir que o Senhor ilumine o nosso coração. Em nome de Jesus, Espírito Santo, visita cada pessoa nesse momento. Espírito Santo, vai agindo com poder, convencendo, transformando, quebrantando, curando. Eu declaro cura de Deus sobre a sua vida. Eu declaro cura física, emocional e espiritual. Receba a ação de Deus, do Espírito Santo aí na sua casa. Nos abençoa, Senhor, na meditação da tua palavra que cura o nosso ser. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, graças a Deus. Então, veja, a cultura do reino pede de você 3 atitudes para que você receba a cultura do reino, 3 atitudes para que você desenvolva a cultura do reino, 3 atitudes que nós podemos perceber nesse texto que lemos. Aí a palavra porenguentuse. Aqui entra a palavra porenguentuse.
Eu não sei quantos já meditaram sobre essa palavra, porém gentuse é uma palavra transformadora. Eu não sei se você aí na sua casa está com mais alguém, mas se alguém já souber, porém gentuse é uma palavra transformadora, não de ouvir somente. Se você ouvir e não praticar, não acontece nada. Mas se você ouvir e se tornar um praticante dessa palavra, meu amigo, a sua vida certamente será diferente. Não importa como você está agora. Não importa em qual nível você está, não importa os pecados que você cometeu, não importa as dívidas, porém gentuse transforma a vida de quem recebe e de quem pratica. E na verdade, porém gentuse é uma sigla para você gravar na sua mente e não esquecer. Porém gentuse é uma sigla de porquê, engajamento e entusiasmo, que são as 3 atitudes que você deve ter para receber e desenvolver o reino de Deus na sua vida. Porquê, engajamento e entusiasmo. Então lembre que nós estamos vendo aqui o relato do início da igreja. A igreja que foi cheia do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo na vida daquelas pessoas e também o ensinamento dos apóstolos de Jesus. A igreja estava recebendo a cultura do reino de Deus e a primeira atitude que nós temos que observar é o porquê. A concentração no porquê. Isso muda tudo. E eu quero que você observe que tudo que a igreja estava vivendo, essa cultura do reino proposta, tinha um porquê de ser. Não era simples comportamentos, mas se tratava de um porquê, de uma motivação, de uma decisão que foi tomada, de algo que foi feito na vida daquelas pessoas. E o porquê é porque elas creram em Jesus. Se você olhar o versículo anterior ao que nós lemos, 2,41, fala: todos os que creram, os que acreditaram na palavra, eles foram batizados, eles se comprometeram com Jesus, então eles creram. No capítulo 4:32 fala novamente: todos os que creram estavam unidos em coração e mente. Então, o porquê que eu quero falar com você é justamente crer em Jesus. Crer em Jesus, que Jesus é o Filho de Deus, perfeito, Deus eterno, coexistente com o Pai, com o Espírito Santo desde a eternidade, e como Deus, Ele se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça, cheio de verdade. Você precisa crer nisso. Precisa crer que Jesus nunca pecou. A Bíblia fala que Ele nunca pecou, na sua boca nunca se achou engano. Ele foi o único homem na terra que nunca pecou. Mas mesmo sem ter pecado, Ele morreu pelos nossos pecados. Jesus teve uma vida aqui na terra tremenda e grandiosa. A vida de Jesus dividiu o calendário da humanidade. A vida de Jesus impacta pessoas todo tempo, todo dia tem pessoas impactadas pela vida de Jesus. A obra dele foi tremenda e grandiosa. Quando ele estava presente aqui no nosso meio, ele curou enfermos, ele ressuscitou mortos, ele curou leprosos, ele deu vista aos cegos, ele deu esperança para quem não tinha esperança, ele deu dignidade para quem estava sem dignidade. Jesus teve uma obra tremenda e grandiosa, mas Jesus, sobretudo, demonstra o seu amor para nós, quando ele morreu na cruz pelo meu pecado e pelo seu pecado. E você precisa crer nisso. O reino de Deus só faz sentido se você crê em Jesus. E precisa crer que ele não ficou morto, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E quando ele ressuscitou, o Pai o exaltou, o Pai o colocou na posição de maior honra. O nome de Jesus é um nome sobre todo nome. Por isso que quando eu oro por você, eu falo em nome de Jesus, porque o nome de Jesus tem autoridade sobre doenças, o nome de Jesus tem autoridade sobre principados, sobre demônios. O nome de Jesus é um nome que traz vida. Por isso que nós falamos em nome de Jesus, ele foi exaltado e um dia ele voltará para buscar a sua igreja. Os vivos e os mortos ressuscitarão com ele para a vida eterna. Então, isso é a vida de Jesus, isso é a obra de Jesus, e o reino de Deus começa na sua vida quando você crê.
A cultura do reino tem um porquê. É porque nós cremos em Jesus que nós vivemos a cultura do reino. O porquê de todo o cristianismo está baseado na vida e na obra de Jesus. Olhe, presta atenção, Jesus é o porquê de nós sermos cristãos. Por mais óbvio que isso pareça, precisa ser dito, Jesus é o porquê de nós sermos igreja. A igreja não faz sentido sem Jesus. A igreja não faz sentido sem crer em Jesus, na obra de Jesus, na vida de Jesus. Observe que a gente está falando aqui da igreja e eles são marcados porque eles creram. O nosso porquê é porque nós cremos em Jesus. Sem este porquê, sem Jesus, os elementos do reino perdem a força. Nós vamos falar de 8 elementos do reino, mas sem crer em Jesus, meu amado, nenhum elemento desse tem força, nenhum elemento desse tem poder, nenhum elemento desse vai verdadeiramente melhorar a sua vida e lhe aproximar de Deus. No máximo, esses elementos sem Jesus podem trazer virtude entre os homens, uma moral elevada, dicas para como viver bem, mas sem Jesus não tem conexão com Deus. Grava essa frase: comportamento cristão sem Cristo não é cristianismo, é moralismo. Comportamento cristão sem Cristo não é cristianismo, é só moralismo. Então a vontade de Deus em nossa vida, o reino dele começa em Jesus. Crê em Jesus, se concentre em Jesus, permaneça em Jesus, porque para amar a Deus verdadeiramente você precisa contemplar Jesus. Eu estava vendo uma frase minha de uma pregação até antiga, mas ficou gravada essa frase, que o amor que nós temos para Deus se manifesta na nossa obediência, mas se origina na contemplação de Jesus. Então, para amar a Deus, nós temos que obedecer? Sim. Mas antes de obedecer, de tentar obedecer, nós temos que contemplar Jesus e crer na sua obra, porque é quando nós cremos na obra de Jesus que Deus se torna favorável a nós, porque Jesus limpa e nos purifica de todo o pecado e nos leva para a presença do Pai. Por meio de Jesus nós somos adotados como filhos de Deus. Jesus é o porquê de Deus receber alguém. Deus recebe alguém porque Jesus purificou essa pessoa, e Deus enviou Jesus porque Ele te ama, porque Ele me ama. Então se concentra em Jesus. O porquê que te move precisa ser Jesus. Lá em João 6,29 fala que esta é a única obra que Deus quer de vocês: creiam naquele que Ele enviou. O que Deus quer que você creia, meu querido? Se você crê de todo o seu coração, se você confiar na obra de Jesus e se entregar para Ele, é isso que Deus quer de você. O restante será acrescentado. E quem crê, recebe o reino de Deus. Observa que quem crê se inicia no reino de Deus. Quem crê tem a vida eterna. Meu irmão, é sobre Jesus. Você precisa crer nele. O nosso porquê, aquilo que nos motiva, o nosso motivo é Jesus. Em sua caminhada, você precisa lembrar dele. Você precisa lembrar de Jesus, ter os olhos fixos nele. Viktor Frankl, autor de um livro, se eu não me engano, ele foi um médico austríaco que viveu muitas histórias interessantes. Ele diz assim: quem tem um bom porquê, topa qualquer como. Sabe o que ele está dizendo? Se você tem um bom porquê, um bom motivo, você vai topar qualquer coisa. Se você tem um bom porquê, você vai pular no buraco. O seu porquê, se o seu filho estiver ali, você pula no buraco. Se a pessoa que você ama estiver ali, você pula no buraco. Se você tiver um bom porquê, você vai se dedicar no seu trabalho. Se você tiver um bom porquê, você vai agir de maneira nobre, de maneira correta, de maneira poderosa. Se você tiver um bom porquê, você corre como nunca. Se tiver um pitbull correndo atrás de você, ele é um porquê grande para você dar uma carreira que você nunca deu na vida. O porquê lhe motiva, o porquê lhe impulsiona. O Viktor Frankl diz: quem tem um bom porquê topa qualquer como. Será que Jesus é um bom porquê? Jesus é o maior e o melhor porquê. E eu digo que sua disposição para viver por Jesus é igual ao tamanho do seu porquê. Se você tem realmente crido em Jesus, você vai topar qualquer coisa por Ele. Então o reino de Deus começa com um porquê. A primeira atitude que você tem que ter é a concentração no porquê.
que é Jesus. Você precisa crer em Jesus. Não há reino de Deus sem crer em Jesus. Mas a segunda atitude que eu quero falar, que inclusive esses dias eu compartilhei com alguns amigos, na verdade nós compartilhamos ali numa roda de conversa, a segunda atitude é engajamento. Só beber uma aguinha aqui. Então olha só, nós vamos falar agora de engajamento. Engajamento é sinônimo de comprometimento. É sinônimo também de envolvimento, de dedicação. A pessoa engajada, meu irmão, participa, a pessoa engajada colabora, a pessoa engajada se importa, acredita na causa, acredita no que está sendo feito, a pessoa engajada se empenha. E nós vemos aqui um grande engajamento desses irmãos para o reino de Deus. Entrar na sua vida e desenvolver na sua vida, você precisa de engajamento, você precisa de comprometimento, dedicação. Essa palavra engajamento também é usada bastante no contexto militar, para se referir a alguém que está decidido a seguir carreira nas Forças Armadas. Então, nem todo mundo que passa aquele período lá no Exército segue carreira, ou tem essa pretensão, mas fala-se que o engajado, ele está comprometido, ele quer seguir aquilo para o resto da vida dele. Isso é bem sugestivo para o nosso relacionamento com Deus. Então nós observamos como os irmãos aqui que estavam vivendo e desenvolvendo a cultura do reino, como eles estavam engajados, unidos, eles eram unidos, engajados, unidos num propósito, engajados com um povo que era unido naquele propósito. Era um engajamento coletivo, não um engajamento solitário, mas um engajamento coletivo. Será que você está engajado com a principal agência do reino de Deus na terra, que é a igreja? Um engajamento comunitário. Olha só, a Bíblia fala que eles estavam unidos numa só mente e num só coração. Ou seja, havia uma união ali intensa e profunda naquela comunidade engajada, comprometidos com a causa de Jesus, comprometidos em conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Acho que essa frase é da Jocum, né? O lema da Jocum é conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. Se não for, você me corrige, mas isso é um engajamento da igreja, conhecer Jesus e fazer Jesus conhecido, comprometidos em levar a palavra do reino. A gente vê nesses irmãos uma ousadia, um engajamento em levar a palavra, mesmo que isso trouxesse ameaça para a sua segurança física. Mas eles estavam tão engajados em levar a palavra, que quando Pedro e João foram confrontados, por que eles estavam falando isso? Eles disseram assim: nós não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Nós não podemos deixar de falar de Jesus. Querido, eles tinham sido presos por testemunhar de Jesus. E quando foram soltos, perguntaram o que estavam fazendo. Nós vamos continuar falando de Jesus. Nós não vamos calar, porque nós estamos engajados com Cristo e uns com os outros, comprometidos com a igreja, com a edificação da igreja. A gente observa que todos se dedicavam. Atos 2,42, eles se dedicavam, engajamento é dedicação, eles se dedicavam de coração, ou seja, eles se dedicavam de verdade ao ensino dos apóstolos, à comunhão. Querido, o engajamento na comunhão é poderoso. Eles se dedicavam à comunhão, eles se dedicavam a estarem juntos, ao partir do pão, a oração. Eles levantavam juntos a voz em oração a Deus. Eles, engajados, pregavam corajosamente a palavra de Deus. Eles estavam unidos numa mente e num coração. Eles compartilhavam tudo que tinham. Isso é engajamento. Isso é engajamento. E isso gera desenvolvimento do reino maravilhoso de Deus na sua vida. Você precisa, nesse momento, se avaliar com a ação do Espírito Santo. Você é engajado com o reino? De verdade, você é engajado com o reino? O compromisso com a igreja é um dos principais indicadores do engajamento com o reino. Quando a gente quer saber se uma pessoa está saudável fisicamente, o que é que a gente faz? A gente mede a pressão, a gente mede a temperatura, talvez um exame de sangue, porque são indicadores de saúde. Então, o engajamento na igreja, a participação na igreja,
E quando eu falo na igreja, não é só nas quatro paredes, não, é a igreja avançando, é a igreja entrando no seu trabalho, na sua escola, na sua família, na sua vida, é o reino de Deus participando de tudo. Quando você está engajado com a igreja, esse é um indicador que você está engajado no reino. Quem se compromete com Jesus e com a igreja, se engaja no reino de Deus. Estar engajado, meu irmão, é dizer assim, de verdade, eu participo. Eu participo com a minha vida, eu participo com o meu tempo, eu participo com os meus dons, recursos, tudo que tenho, eu participo. Quer que eu seja mais específico? Dedicação em levar a palavra de Deus. Quantas pessoas você já falou da palavra de Deus nesse período de quarentena? Esse tempo super oportuno, onde as pessoas muitas vezes estão mais sensíveis, estão com medo, e você tem uma resposta de esperança para levar para essas pessoas. Para quantas pessoas você levou a palavra de Deus? Você está ou não está engajado? Dedicação em participar da igreja, participar das reuniões. Nós falamos aqui que uma pessoa engajada no nosso meio é uma pessoa que serve. Não tem como estar engajado sem servir. Engajado serve, engajado dispõe os seus dons, desenvolve o seu ministério. Deus tem um ministério para você, meu amado. Deus tem um ministério para você, minha amada. Você está engajado, o que você está servindo na igreja? O que a igreja pode contar com você? Nós falamos também que a pessoa engajada, ela se relaciona. Porque o corpo de Cristo, mais do que atividades, ele tem relacionamento. E o relacionamento, você também se engaja nele. Sabe, tem aquele namoro que até acaba porque está frio. A namorada percebe que o namorado não liga mais, não manda mensagem, está desinteressado, diz assim, olha, melhor a gente acabar. Então, o relacionamento, ele precisa de engajamento. Você está engajado com os irmãos? Você está engajado, você conhece e é conhecido no corpo de Cristo? Você participa de um G100 aqui no nosso caso, que é um grupo menor de crescimento e multiplicação? Eu estou colocando aqui questões objetivas para você se engajar e para você perceber se está engajado. Um outro indicador claro de engajamento é a nossa contribuição financeira. Tudo que é importante na nossa vida, nós contribuímos financeiramente. E há uma maneira de nós contribuirmos com o reino de Deus, é um grande prazer, é uma grande alegria. Quando você abençoa a igreja, quando você faz a igreja crescer, desenvolver, alcançar mais pessoas, através das suas finanças, você também está se engajando com o reino de Deus. Sabia que a gente está no meio de uma obra meio? Nós estamos melhorando o nosso som, nós estamos melhorando a nossa transmissão. Aqui não dá para ver, mas a gente está com uma mesa nova que a gente comprou aqui. A nossa outra mesa estava muito problemática. Essa mesa custou aproximadamente R$5.000. De onde é que surgiu esse dinheiro? Surgiu de pessoas engajadas, que dão o seu dízimo fielmente, que contribuem dando ofertas. E essa mesa, qual o valor dessa mesa? O valor dessa mesa são as vidas que vão ser alcançadas através desse som que a mesa leva até você e até outras pessoas. Então é uma obra meio, e se eu estou engajado, eu participo financeiramente. Se eu estou comprometido, eu contribuo financeiramente. Se eu estou engajado, a minha casa é uma base do reino de Deus, eu exerço a hospitalidade. Será que o reino de Deus pode contar com a sua casa? A Bíblia fala tanto sobre a hospitalidade. Deixa eu trazer um pouquinho de elementos dos nossos dias para comparar com o engajamento no reino de Deus. Hoje, fala-se muito de engajamento social e de engajamento profissional. Como é o engajamento social? O engajamento social é quando você acredita numa causa e você se mobiliza para cooperar com aquela causa, mas você não ganha nenhuma recompensa financeira, nenhuma recompensa. Você simplesmente acredita naquela causa. Então, por exemplo, tem pessoas que estão engajadas na causa dos animais. E aí elas colocam lá um adesivo no carro. Freio para animais. Elas pedem coleta de ração. Fazem um monte de coisa para ajudar os animais da rua e tudo mais. São pessoas engajadas. O que é que elas ganham? Nada. Na verdade, a maioria dessas pessoas não ganham nada, mas elas acreditam na causa. Isso é engajamento social. Engajamento profissional é quando você pode até acreditar na causa, mas você ganha algo. Então, é aquela pessoa na empresa que acredita na visão, na missão e nos valores da empresa, mas ela se engaja, ela se dedica, ela faz hora extra, ela dá o melhor também porque ela quer ser promovida. Então, ela acredita na causa, mas ela está mirando a recompensa. Aí eu pergunto para você, o reino de Deus pede de nós um engajamento social ou profissional? O reino de Deus promete recompensas para as nossas vidas?
E eu disse aqui que o reino de Deus, na verdade, ele engloba tanto o engajamento social quanto o profissional. Porque o reino de Deus, muitas vezes, nós não recebemos recompensa imediata. Muitas vezes nós não recebemos reconhecimento das pessoas, mas sempre há uma recompensa de Deus. Lá em Mateus 19, 29, Jesus fala, se vocês tiverem deixado pai, mãe, mulher, filho, emprego, casa, bens, por causa de mim, por causa do evangelho, por causa do reino de Deus, vocês vão receber 100 vezes mais e a vida eterna. Quando Jesus fala de deixar, só para ficar claro, é deixar em segundo plano, não é abandonar, porque família é um projeto de Deus, trabalho é um projeto de Deus. Mas é assim, colocar Jesus em primeiro lugar. Então o reino de Deus traz recompensa. Mas eu estou aqui com pessoas que mexem com as redes sociais, né? Hoje a gente é uma geração conectada, agora mesmo estamos aí no YouTube, a gente tem uma página no Instagram, e nós sabemos que hoje nas redes sociais também se busca o quê? Engajamento. A rede social busca engajamento. Cada comentário, cada compartilhamento, cada curtida apresenta um nível de engajamento. E esse engajamento é super buscado pelas pessoas, pelas empresas, mas tem um amigo meu chamado Natan, que ele sabe, tem um engajamento falso. Existe na rede social hoje um engajamento falso, sabia? Que são pessoas que compram curtidas, que compram comentários, então elas contratam uma empresa, e essa empresa vai gerar uma movimentação na rede social dela, só que aquilo não é verdadeiro, não são realmente pessoas curtindo, pessoas comentando, pessoas compartilhando, aquilo ali é um engajamento falso. E aí eu pergunto para você, será que tem engajamento falso no reino de Deus? Hein, meu irmão? Será que tem engajamento falso no reino de Deus? Será que tem alguém que publica algo de Deus, tipo assim, uma mensagem de Deus, mas não está aquela mensagem no coração da pessoa? Isso é um engajamento falso. A pessoa publica algo de Deus, uma mensagem de Deus, no Natal, na Páscoa, mas aquilo não está no coração da pessoa. No reino de Deus, esse é um engajamento falso. Será que tem pessoas que cantam algo que não estão dispostas a viver? Cantam algo do reino de Deus, venha o teu reino, venha o teu governo. Será que tem pessoas que cantam isso sem estarem dispostas a viver o reino de Deus? Isso é um engajamento falso. Pessoas que curtem Jesus, mas não curtem viver a vida que Jesus tem para elas. Jesus é lindo, mas a minha vida continua do meu jeito. Isso é um engajamento falso. Pessoas que compartilham boas ações em fotos, vai lá, compartilha, boa ação aqui, legal, compartilha, boa ação, mas não compartilham de boas ações no mundo real e pessoal. Não são capazes de meter a mão no bolso, de pegar um sol quente e de fazer uma caridade por alguém. Isso é um engajamento falso. Pessoas que compartilham coisas de igreja, mas não tem nenhum envolvimento com a igreja local. Isso é um engajamento falso. Assiste pregações de 1000 igrejas, bota, compartilha, manda o link, mas se alguém perguntar, e o que tu faz na tua igreja? A pessoa não faz nada. Isso é um engajamento falso. Pessoas que comentam sobre Deus, mas não conhecem a Deus em um relacionamento pessoal. Isso é um engajamento falso. Mas, querido, Deus tem te chamado para um engajamento verdadeiro com tudo que você tem. Como fala esses irmãos, eles não tinham nada que eles consideravam seu, eles disponibilizavam tudo para o reino de Deus. Tudo era do reino de Deus. Isso era um engajamento verdadeiro. E o seu engajamento vai gerar desenvolvimento no reino de Deus em sua vida. E por fim nós vamos para a terceira atitude. Lembra da palavra? Quem lembra aí da palavra? Porenguentuse. Então agora nós vamos para a terceira atitude para que você receba e desenvolva o reino de Deus em sua vida, e eu tenho certeza que a sua vida já está sendo abençoada em nome de Jesus. E a terceira atitude é entusiasmo. Sim, entusiasmo. Entusiasmo é uma atitude necessária para que o reino de Deus desenvolva em nossas vidas. Quando nós falamos de entusiasmo, nós pensamos no quê? O que você pensa? Nós pensamos em empolgação, nós pensamos em motivação, mas, queridos, eu fiquei assim, extasiado quando eu fui pesquisar sobre essa palavra entusiasmo, e essa palavra ela tem origem no idioma grego, que é o idioma que foi escrito no Novo Testamento, e ela significa em Theos, ou seja, em Deus. A palavra entusiasmo, ela tem a origem dela
em Deus. Logo, quem vive entusiasmo está cheio do Espírito Santo. Quem está com entusiasmo está em Deus, Deus está na pessoa, o Espírito Santo está enchendo a vida dessa pessoa, por isso que ela está com entusiasmo. O entusiasmo verdadeiro é quando você está em Deus, quando Deus está em você, e certamente quem vive no Espírito vive entusiasticamente. Entusiasmo significa inspiração divina, pela presença de Deus. No dicionário, pode ser entendido como um estado de grande euforia e alegria, refletindo em uma consequente coragem. Olha só como esses irmãos estavam entusiasmados. Capítulo 4, versículo 21. Depois dessa oração, o lugar onde estavam reunidos tremeu. Imagina essa cena. O lugar que eles estavam reunidos tremendo, literalmente. E todos ficaram, olha só como eles ficaram entusiasmados. Todos ficaram cheios de Deus, cheios do Espírito Santo de Deus, e pregavam corajosamente a palavra de Deus. No capítulo 4, versículo 13, fala que quando os membros do conselho viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados. O dicionário diz que o entusiasmo, ele traz uma euforia, uma alegria, que resulta numa coragem. E olha como esses irmãos estavam corajosos para pegar a palavra de Deus, para serem cheios do Espírito Santo. Imagina o entusiasmo, imagina o chão tremendo, Deus enchendo aqueles irmãos do Espírito. Será que aí na sua casa você pode dar lugar para Deus, ser cheio de Deus, deixar Deus encher o teu ser com o Espírito? Será que você pode dar glória a Deus, aleluia, com entusiasmo? Será que você pode permitir que Deus te encha para que você seja verdadeiramente entusiasmado, meu irmão? Os gregos, eles eram politeístas, né? Eles acreditavam em muitos deuses. E eles viam o entusiasmo como o sopro divino, porque é a origem da palavra. E eles viam o entusiasmo, a pessoa entusiasmada, ela tem Deus dentro dela. Então, os gregos acreditavam que quando uma pessoa estava entusiasmada, havia uma divindade dentro daquela pessoa. Ela era possuída por um Deus. E aí tinha, por exemplo, a deusa chamada de Ceres, que obviamente é uma falsa deusa, porque só existe um Deus vivo e verdadeiro. Mas na mitologia grega, na cultura grega, essa deusa Ceres, ela era conhecida como a deusa da agricultura. Então, se você é soprado por essa deusa, o que é que se acredita de você? Que você vai ser capaz de produzir uma grande colheita, uma colheita maravilhosa. Por quê? Porque a deusa da agricultura soprou em você. Então a sua colheita, nos seus campos, nas suas plantações, será uma colheita maravilhosa. Agora pega esse raciocínio e leva para a tua vida. Leva para o reino de Deus na tua vida. Pensa se você está entusiasmado por Jesus. Significa que Jesus está lhe possuindo com o Espírito dele. Significa que Jesus está dentro de você soprando. Qual a colheita que nós podemos esperar de alguém entusiasmado por Jesus? Qual a colheita que Deus vai ver na sua vida, sendo você cheio do Espírito Santo de Deus, meu querido? Qual é o fruto do Espírito em você? O entusiasmo é necessário. É muito difícil ver Deus onde não há entusiasmo. É muito difícil ver Deus em pessoas que são apáticas, são pessoas que não têm força, que não têm coragem, são pessoas que não têm fibra, não têm sangue para viver a vida de Deus. Onde Deus está soprando, há um entusiasmo nas pessoas. É por isso que é tão bom quando nós nos reunimos como igreja e nós somos entusiasmados por Deus, e a igreja, na nossa linguagem, pega fogo, um fogo santo, um fogo purificador, e as pessoas recebem dons, recebem curas, e há ali um quebrantamento, e alguém pergunta, e o que é que esse pessoal está fazendo? Será que eles estão bebendo? E a gente pode responder assim como Pedro, não é bebida, nós estamos cheios do Espírito Santo, nós estamos entusiasmados por Deus. Seja entusiasmado por Deus, glorifique a Deus na sua casa, levante as suas mãos e adore o Senhor, seja entusiasmado por Ele. Aleluia, nós precisamos de entusiasmo. Como viver o reino de Deus sem entusiasmo?
E a chave do entusiasmo é a presença de Deus em nós. Ou seja, qual é a pessoa de Deus que habita em nós? Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. O Espírito Santo é a pessoa de Deus que habita em nós. Se você quer ser entusiasmado, você precisa ser cheio do Espírito. Você precisa cuidar do Espírito na sua vida. Você precisa alimentar o Espírito. Por isso que Jesus disse, nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Porque o pão alimenta o teu corpo, mas a palavra alimenta o espírito. Se você se alimenta da palavra todos os dias, você alimenta o espírito todos os dias. E se você alimenta o espírito todos os dias, você vai ser cheio do espírito, entusiasmado e vai viver uma vida que Deus tem para você. Busque o Espírito Santo. Ative a consciência do Espírito Santo. Quando você for orar, diga assim, Espírito Santo, eu sei que o Senhor está aqui. Reconheça que o Espírito Santo está dentro de você. Se você crê em Jesus, a Bíblia fala que quando nós cremos, nós recebemos o Espírito Santo. Então, se você crê em Jesus, reconheça, o Espírito Santo está aqui. Espírito Santo, então fala comigo. Espírito Santo, então me enche. Espírito Santo, então me ajuda a mortificar a minha carne, porque não é na minha força, é na força do Espírito. O Espírito Santo quer ser reconhecido por você. O Espírito Santo não quer ser ignorado. Sabe, tantas pessoas são ignoradas e o Espírito Santo também é uma pessoa ignorada por muitos. E essas pessoas perdem o entusiasmo de Deus. Reconheça o Espírito Santo, dê atenção para Ele. Cante músicas que o Espírito Santo gosta, para Ele começar a dançar dentro de você, fluir dentro de você, no seu coração, lhe dando outra mente, uma outra perspectiva. Busque o Espírito Santo. Sabe, nesse mundo de hoje, nesse tempo de agora, de Covid, de quarentena, de política conturbada, de saúde ameaçada, de economia fragilizada, nesse tempo nós precisamos mais do que nunca sermos entusiasmados por Deus. A pessoa entusiasmada, ela alimenta a expectativa pelo que Deus está prestes a fazer. Sabe, eu questiono alguns irmãos, porque parece que a expectativa deles é só assim: o Bolsonaro vai ter impeachment, não vai ter impeachment? Quem é o próximo ministro? Quando é que o governador vai liberar? Parece que as pessoas, muitas vezes, elas concentram a sua expectativa só naquilo que está acontecendo no mundo. Mas, querido, quando você está entusiasmado, a sua expectativa está, o que Deus está prestes a fazer? Porque Deus está enchendo você, então você fica entusiasmado e concentrado na expectativa do que Deus fará, do que Deus falará, do que Deus agirá através da sua vida. Entusiasmo leva-nos a termos expectativa naquilo que Deus vai fazer, mais do que a expectativa do que o que acontece lá fora. Podemos estar antenados, não tem nenhum problema, podem haver inclusive cientistas políticos no nosso meio, mas o nosso entusiasmo deve nos levar a ter a maior expectativa da nossa vida em Deus, no Espírito de Deus. Até porque, com ou sem coronavírus, céus e terra passarão, mas aquele que está no Senhor permanece para sempre. Permanece para sempre. Tem pessoas que estão cheias de Deus, e tem outras pessoas que estão cheias de Deus. Será que você pode entender e se identificar com uma dessas categorias? Você é uma pessoa cheia de Deus ou você é uma pessoa cheia de Deus? Como assim, Vinícius? Tem pessoa que está cheia de Deus. Estou cheio de Deus. Entendeu? Estou cheio de Deus. Cheio de... Ai, vem falar de Deus, não. Bíblia, cheio de Deus. E tem pessoas que estão cheias de Deus. Cheias de Deus. Cheias de Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é que você está? Você está cheio de Deus ou cheio de Deus? Deus quer te entusiasmar, querido. Você não está aqui à toa, não. Deus quer te entusiasmar. Deus quer que você fique cheio dele. A maior motivação, o melhor combustível é o Espírito Santo. Quando eles viram a coragem de Pedro e João, ficaram admirados. Pedro e João eram homens simples, e os que ficaram admirados eram homens poderosos. Mas Deus confunde a sabedoria dos sábios com o seu enchimento de poder na vida de pessoas que o amam. Uma pessoa que ama a Deus e que é cheia de Deus,
ela tem um maior poder disponível na terra, que é o poder da presença de Deus. Entusiasmado, em Theos, em Deus. Romanos 12:11 fala: jamais sejam preguiçosos, mas trabalhem com dedicação e sirvam ao Senhor com entusiasmo. Nós devemos servir ao Senhor com entusiasmo. Meu querido, deixa eu te falar, nós estamos no início dessa série, hoje é a introdução, é só o começo do que Deus quer falar com você. A cultura do reino, sem entusiasmo, fica sem graça. Se o que eu falar, você não tiver entusiasmo, se não tiver Deus soprando aí na tua vida, isso aqui vai ser uma besteira para ti. Talvez você esteja doido que acabe. Sem graça. É sem graça ir para uma igreja sem entusiasmo. É sem graça um G100 sem entusiasmo. É sem graça até uma leitura bíblica sem entusiasmo. Mas o Espírito Santo está disponível para você. E a Bíblia fala assim: qual é o pai que o filho pede um pão e o pai dá uma pedra? O filho pede um peixe, o pai vai dar uma cobra? Claro que não. O pai quer o bem para o seu filho. Quanto mais o nosso Pai do céu dará o Espírito Santo para aquele que pedir. Deus quer te entusiasmar. A cultura do reino entusiasmada é a mais bela manifestação de Deus na terra, dentro de você. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos por essa palavra. Sela ela no nosso coração com o poder do Teu Espírito. Porque nós cremos em Jesus. Esse é o começo de tudo. E que cada um creia em Jesus. Se alguém, nessa noite, que ainda não tomou uma decisão de crer em Jesus, agora é o momento. Você pode fazer isso agora, na sua casa. Decida crer em Jesus, diga assim: eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. E fale conosco pelo chat, fale conosco depois. Então, Senhor, o nosso porquê, Pai, obrigado por poder falar contigo. O nosso porquê é porque nós cremos em Jesus. Senhor, e nós queremos estar engajados no Teu reino, porque através do engajamento nós nos desenvolvemos, nós queremos participar, Senhor, nós queremos servir o Teu reino, nós queremos servir a igreja. Nós não só queremos, mas nós contribuiremos, Pai, nós serviremos. Nesse tempo nós oraremos, nós nos engajaremos em nome de Jesus. Eu declaro isso sobre a minha vida, sobre a vida dos meus irmãos, porque nós carregamos o Espírito de Deus e nós podemos declarar palavras de vida. E por fim, Deus, nós queremos ser entusiasmados. Não entusiasmo barato, mas o entusiasmo raiz, a origem, em Deus. O entusiasmo em Deus é o que nós te pedimos nessa noite, para nós seguirmos firmes em Jesus, Pai. É no nome dele que eu te oro, te agradeço. Amém. Querido, você vai poder agora meditar nesse louvor, ser mais entusiasmado, cheio da presença de Deus. E terça-feira, às 7 horas, nós teremos a abertura do primeiro dos 8 elementos do reino de Deus. Fique atento nessa agenda. Crie expectativa para o que Deus fará e falará ao seu coração. Deus abençoe em nome de Jesus. Eu queimo
na sua oração, querido. Peça mais do Senhor, peça mais do Senhor na sua vida. Peça a alegria do Espírito. Peça que o Senhor lhe cubra com óleo de alegria em nome de Jesus. Chame o Espírito. Espírito, desça agora, eu me aproximo de tua glória. Sou filho que ama. Sou filho que ama tua glória. Anseio por mais de ti, com meu respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, com desejo santo, queima o fogo santo. Tua glória vem aos céus na terra, céus na terra. Clame pela glória, clame pela glória. Tua glória vem aos céus na terra, céus na terra, céu na terra. Tua glória vem aos céus na terra, céu na terra. Então anseio por mais de ti, com desejo respirar, com meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Pra finalizar, cante. Anseio o mais forte que você puder, por mais de ti, com seu respirar, com tudo que você tem, com o meu respirar, com o meu caminhar, eu queimo de amor por ti, com desejo santo, queima o fogo santo. Aleluia! Obrigado, Espírito Santo, pela tua presença. Obrigado pelo teu amor que nos alcança. Nós te adoramos, nós te agradecemos, Senhor, por tudo. Glória a Deus, aleluia. Queridos, tenham uma semana abençoada. Nós esperamos você na terça-feira conosco para mais uma reunião. Deus te abençoe e seja cheio da cultura do reino durante toda essa semana e o resto da sua vida. Beijo! Beijão!